eu me arrependo de não ter feito mais até. Eu gostaria de até ser mais radical, né? Mas isso aí mobilizou muitas resistências, né? Das outras forças políticas, né? E isso me conteve um pouco, né? O programa Gente em Destaque vai conversar hoje com Dario Bueno. Entre os anos de 2009 e 2012, Dario ocupou uma das 13 cadeiras de vereador em Jacareí. Eleito em 2008 com quase 2.000 votos, sendo o quinto mais votado, Dario se consagrou com seu personagem, o Burro, que lhe deu fama e essa votação expressiva. Ele retornou à Câmara e ao plenário do Legislativo para essa entrevista e falou sobre as polêmicas, os arrependimentos e as histórias de seu mandato marcante. Bom, Dario, obrigado pela sua presença aqui na nosso programa, aqui na TV Câmara. Eu queria saber, para começar a nossa conversa, como é que você se sente voltando aqui ao plenário da Câmara, 4 anos depois da sua saída, né? 8 anos quase depois da sua entrada aqui como vereador. Como é que você vê essa sua volta aqui para esse plenário, né, para essa entrevista? Rodrigo, eu que fico feliz, né, de a gente se encontrar novamente, né, nesse momento muito especial do programa Gente Destaque. Adoro, né, a programação da TV Câmara, né, sempre que posso eu assisto. E, assim, e vejo o quanto se desenvolveu e o papel educativo que a TV Câmara tem na formação política, né, do cidadão, né, e da cidadania como um todo. E assim, eu fico muito feliz, né, fazendo de voltar ao plenário, né, isso aí muito, né, pelo convite, pela gentileza da produção da TV Câmara. E é uma satisfação, né, porque aqui é a casa do povo, né, eu tive a honra de pertencer ao grupo de vereadores durante um mandato, né. E assim, é sempre memórias muito boas, né? 8 anos depois de ter assumido o mandato, né? 4 anos depois de ter deixado o mandato. Né? E fico muito feliz, né, com a composição da próxima legislatura, né? Depois aí da eleição da semana passada, né? Então eu vejo coisas muito boas vindo para Jacareí, né? Principalmente com as 4 mulheres, né? Que é uma grande novidade, uma conquista histórica para a cidadania jacariense, né? E que lembranças você guarda do seu mandato, que foi um mandato bastante polêmico, bastante discutido? Que lembranças você guarda desse período? A dedicação, o calor, né? Assim, uma época bastante intensa, né? A reflexão depois desses 4 anos, ter deixado o mandato, ter acompanhado, né, o desempenho dessa atual legislatura, assim, as lembranças que a gente tem, basicamente, os embates, né? Eu fazia questão de questionar, né? Assim, eu era bastante preocupado com o conteúdo das matérias que eram discutidas, né? E então, assim, as lembranças são boas nesse sentido, né? Assim, a vivência em plenário, né? Assim, e também o contato com a população, né? Aí eu vejo que várias coisas, né, mudaram, né? Então, assim, eu fico feliz, né? Porque era bastante intenso, né? Continuando o tema da saúde, quero hoje lançar, aproveitando o momento festivo de aniversário da cidade, o nosso manifesto Hospital Primeiro. Logo no começo do ano, vi no Vale Paraibano, e isso se confirmou as 2 semanas no Diário de Jacareí, a intenção do prefeito municipal em se fazer um teatro. Eu, como militante da cultura, sou plenamente a favor do teatro, mas quero lembrar que outras administrações não fizeram teatro porque sempre entenderam que a cidade precisava de outras prioridades. Dentre elas,
um hospital municipal, que já houve o trabalho de prefeitos anteriores que doaram a área, né? O ex-prefeito Oswaldo Aroca doou a área, aí depois, com o projeto tudo pronto, foi lançada a pedra fundamental, só que infelizmente isso não teve continuidade de gestores posteriores. Então, assim, há mais de 20 anos estamos querendo esse hospital. Foi promessa do atual prefeito, não do atual prefeito, do prefeito anterior, nas suas 2 gestões, foi promessa não cumprida. Tá? Esse prefeito foi mais sincero, ele falou que não vai fazer mesmo. Você falou do balanço, né, depois de 4 anos de ter saído. Como é que você faz esse balanço hoje, passando já algum tempo do seu mandato aqui na Câmara? Você se arrependeu de alguma coisa? Você faria diferente alguma coisa que você fez aqui no seu mandato? Como é que você avalia isso agora, 4 anos depois? Esses 4 anos, eles serviram de bastante reflexão, né? E eu não tenho arrependimento de nada, né? Eu gostaria muito, né, que eu identifiquei assim, eu gostaria muito de estar bem preparado antes de assumir o mandato, né? É uma deficiência, né, da nossa formação mesmo, né? Então, assim, a gente é bastante maturo, né, a discussão política, né? Mas hoje, né, eu acredito que todas as pessoas que assumirem o mandato, né, têm um privilégio assim muito grande, né? A informação é muito acessível, né? Informação de qualidade chega às pessoas pela internet, né? Antes de eu assumir, né, a TV Câmara não tinha a presença que tem hoje, né? E assim, eu acredito que a TV Câmara ela qualificou muito os candidatos desta eleição de 2016, né? Então, assim, os vereadores que vão assumir agora serão pessoas assim, melhor preparadas em questões primordiais mesmo, né? Assim, até a própria consistência dos conceitos de democracia, de cidadania, né, do que a própria lei mesmo, o papel do legislativo, né? Eu lembro muito do outro mandato, o vereador Laudelino, ele sempre trazia essa reflexão, né? Esse questionamento, qual é o papel do legislativo, né? Do poder legislativo, né? E assim, e foi muito bom ter convivido com pessoas, né? Com esse tamanho, já com essa sensibilidade e consciência, né? E que isso também amadureceu o mandato durante o mandato, né? Mas eu não me arrependo de nada, né? Assim, e até considero que foi necessário ser um pouco assim, até meio exagerado, né? Espalhafatoso, né? Porque assim, eu precisava, né? E eu tinha uma necessidade muito grande de ser coerente com a própria campanha eleitoral que eu fiz, que era uma campanha contestadora. E o mandato ele não poderia, como diz, se intimidar, não poderia ser um mandato tímido, né? Então, assim, eu me arrependo de não ter feito mais até. Eu gostaria de até ser mais radical, né? Mas isso aí mobilizou muitas resistências, né? Das outras forças políticas, né? E isso me conteve um pouco, né? Vamos falar então do seu mandato um pouco antes, né? Porque você foi eleito em 2008, com uma votação de 1.800 e poucos votos. Sim. Foi o vereador mais votado do DEM, na época, do Democratas, né? Não, foi o segundo. Foi o segundo, o Valmir, né? Foi o mais votado. O Valmir foi o mais votado do DEM. Agora foi eleito agora com 3.000 e poucos agora votos. O mais votado da cidade. Da cidade, né? Você fez uma campanha quase sem custo nenhum. Sim. Você começou, pôs a cabeça do burro, a orelha do burro e ficou andando pela cidade batendo as garrafas PET fazendo a campanha. Uhum. Você ficou surpreso com a sua votação? Você achou que a sua votação foi uma votação de protesto das pessoas? Como é que você avalia esse seu processo de eleição em 2008? Em 2008, assim, já tinha um histórico de mais de um ano, né, fazendo protesto na porta da prefeitura, né, das questões do bairro do Jardim Jacinto. Então, assim, já era um personagem conhecido, né, principalmente não só do grande público, mas das pessoas que acompanham a política, né, mais intensamente, mais de perto, né. E então eu fiquei surpreso, sim, com a votação, né, eu fui o quinto mais votado, né, assim,
eu consegui desmistificar muito aquela relação de que o voto é consequência do investimento financeiro que se faz, né? Hoje tem toda essa discussão do financiamento público de campanha, tá? Eu fiquei feliz em 2008 provar que a causa, o objeto, né, mobiliza mais do que o poder econômico, né? Então, assim, uma cabeça, uma alegoria, uma cabeça de burro, feita de jornal, né? E 2 garrafas PETs para fazer o barulho, né? Que carros de sons, né, não conseguiram, né, assim, derrotar, né? E, assim, foi uma votação bastante expressiva, né? É uma votação que é praticamente o mínimo necessário, né, para as pessoas ingressarem, né, hoje, né, no Legislativo de Jacareí, né? E assim, essa de mostrar a possibilidade do que é possível, né? Que você pode se inspirar, né? E inspirar outras pessoas, né? E mostrar que tudo é possível, né? Porque até hoje muita gente, os funcionários da Câmara mesmo, eles comentam quando vem as sessões da Câmara, hoje em dia, se o burro ainda tivesse aqui, né, para falar alguma coisa na tribuna. Porque durante o seu mandato, você, assim, entre aspas, virou o plenário da Câmara de cabeça para baixo. Porque você criticava os vereadores, depois de um tempo você começou a criticar os professores, criticava muito a maçonaria e também criticava muito o modo de comportar do seu partido mesmo, o DEM, os dirigentes do DEM. Como é que começou isso? Veio de uma forma planejada isso no seu mandato? Como é que você começou a refletir sobre esses problemas que você enxergava dentro da Câmara de Vereadores e também no seu partido? Assim, é uma questão de contato mesmo, sabe? Você se deparando com as resistências, né? De fora, você imagina, né, o que seria, né, a origem das coisas que prejudicam a cidade, né? E aí você vai se aproximando e você vai tendo contato e você vai revendo, né, algumas coisas, né? Todo mundo sabe que existe um problema, mas ninguém sabe identificar a origem do problema, né? E o que acontece com a política e o poder, né? A política, eu compreendo política como cuidar da cidade, né? Então, assim, a política ela é um gesto de transparência. As discussões têm que estar às claras, né? À mesa, né? Para todo mundo ver quais são os problemas. O poder muitas vezes ele se oculta, né? O poder ele não é político, o poder ele é covarde. A política é um gesto de coragem e o poder muitas vezes ele se recua, né? Fica atrás de muralhas, de fortalezas, né? Então, quanto mais no mandato eu fui me aproximando dos reais problemas, por exemplo, eu fui eleito pela oposição. Eu achava que o governo era o maior problema. Aí eu comecei a perceber que o governo também era vítima das mesmas forças que justificavam a reação da oposição. Então, assim, para ser responsável com o mandato e com o município, né, era insuficiente acusar só o governo dos problemas. Daí a gente começa a ver que a estrutura econômica ela sufoca bastante a cidade, né? A maior parte dos problemas do município é a falta de planejamento urbano. E esse planejamento urbano ele é sabotado pela especulação imobiliária. Aí quando eu comecei a perceber que a especulação imobiliária ela tomava conta das cúpulas de todos os partidos, inclusive do meu partido, né? O meu muito mais claro ainda, porque o presidente do partido é dono de uma imobiliária, né? Hoje não está mais no DEM, né? Migrou para outro partido, né? Então, assim, é uma força política e econômica, né? E que, assim, nada contra a atividade política, mas é uma atividade política altamente dependente do governo, né? Isso é nocivo, porque isso não promove a livre iniciativa, a livre concorrência, né? É uma economia de empresários tipo Eike Batista, sabe? Né? Que todo mundo vê em proporções nacionais.
E isso revelou-se em proporções nacionais depois que eu identifiquei isso em nível municipal, né, em Jacareí, né? Então, assim, é sempre problemático, né? E eu discuti com o meu partido, porque era uma bancada de 3 vereadores, né? No final do mandato, eu fui o único membro que permaneceu no partido, mostrando que o vínculo com o programa do Democratas, eu era o único, na verdade. Mesmo criticando quase toda a sessão o Democratas, né? Porque a cúpula partidária, ela não era coerente com o ideário e com o estatuto do Democratas, né? Era um balcão de negócio que atendia a conveniência da especulação imobiliária, do presidente do partido, que era dono de uma imobiliária, né? Só que o mais grave, né, é que isso aí não era só uma questão do meu partido, da maioria dos partidos, né? Se não de todos, né? E aí você cita, né, a questão da maçonaria, né? A maçonaria, ela na verdade, ela trabalha como se fosse uma medula, né? Ela está sempre nas cúpulas, né, não só dos partidos, mas de todas as entidades, né? Então sempre tem um membro da maçonaria que articula todas as entidades para o propósito daquele grupo da maçonaria, que muitas vezes não corresponde, é a mesma coisa do Democratas. É um grupo de oportunistas que se ocupa de uma entidade que tem um poder de influência nas outras entidades, mas não é coerente com a proposta da própria maçonaria, por exemplo, né? Se você vai estudar a maçonaria, você percebe que a proposta é muito superior do que as pessoas que dirigem. É igual ao Democratas. A proposta dos Democratas era muito mais superior do que os interesses imediatos da cúpula partidária aqui local. Na época dessas críticas, você foi ameaçado de expulsão pelo partido ou não? Do Democrata, sim. Foi? Sim, sim. Eu fui ameaçado de expulsão e, assim, várias retaliações, né, dentro do partido. Não consegui fazer no partido um diretório, né, era o meu maior objetivo fazer um diretório para que o partido pudesse não só revelar talentos, né, mas educar, né, usar o partido com o seu propósito original, que é educar politicamente as pessoas, né? Promover a cidadania, né? Porque o partido recebe fundo partidário e não cumpre esse papel, né? E acaba muitas vezes oferecendo, né, essas vagas, essas candidaturas, né, para as pessoas ali sempre convenientes aos interesses da cúpula partidária, dos presidentes de partido, que geralmente é tudo comissão provisória. Mas é uma comissão provisória, né, que fica o presidente do partido há 20 anos. Fica provisório 20 anos. 20 anos, né? Então, assim, é uma incoerência do começo ao fim. Eu fui percebendo essas incoerências e eu fui contestando essas incoerências e aí foi tendo, né, a resistência, né? Você foi percebendo essas incoerências durante o mandato ou antes, na época da candidatura ou no começo da sua filiação, você já sabia disso? Assim, não sabia. Eu fiquei sabendo aqui, né? Participar do Legislativo Municipal foi a minha maior escola, né? Em todos esses aspectos. Eu tive condições de perceber isso, né? Pela minha formação acadêmica, né? Então, assim, é muito útil, né? A disciplina de metodologia científica. Você começa a observar melhor os fenômenos e você consegue identificar os fenômenos e relacioná-los, sistematizá-los de uma maneira que você consiga não só compreender, mas você consiga também de uma certa maneira explicar algumas coisas, né? Porque se você não explica, você não consegue ter colaboradores, né, para isso, né? E uma das dificuldades do mandato é eu não ter aglutinado colaboradores, né? Uma porque a força política contrária não só tem o apoio econômico, né, mas tem o apoio da mentalidade vigente, né? Então, assim, diluir isso, né, a concentração de poder, né, foi mais difícil. Mas, assim, então, por eu ter tido esse privilégio de ter tido uma formação, né, universitária, e essa metodologia científica me ajudou a observar e identificar esses problemas, né? Só não tive tempo, né, de explicar
né? E aí eu concluí o meu mandato com essa percepção, ou você faz, ou você explica. Aí eu tinha que fazer coisas que as pessoas não estavam dispostas a fazer, que era lutar contra esses interesses, né? Por motivos óbvios, as pessoas não querem lutar contra esses interesses, né? Não só pelo sentimento de impotência, mas, né, muitas pessoas se beneficiam disso, né? E também não tive como explicar também, né? Tempo para explicar, condições de explicar, porque tinha que explicar tudo, né? Aí vem a discussão com os professores. Porque os professores... E essa foi a pior, essa foi a mais polêmica, você chegou a ser entrevistado por emissoras do país inteiro, né? Falando sobre essas críticas que você fazia. Quem se cala, né, é cúmplice de quem fala, né? Não é nem que consente, muitas vezes a pessoa não consente. Sim, muitas vezes eu não expresso a minha opinião porque eu não quero um conflito, né? Mas eu não estou consentindo com você, né?